Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Pedro Rocha, onde tem alguns times da Série A interessados na contratação do jogador, mesmo agora com o encerramento dessa primeira janela, em breve já abrindo outra, e certamente vai ser alvo de alguns clubes, dentre eles o Sport e o Vasco da Gama, que já demonstraram interesse. Enfim, quero comentar aqui sobre a fase do jogador, alguns outros nomes, por exemplo, que estão lá no Sport, será que não poderiam chegar? Inclusive, por exemplo, o Christian Ortiz, jogador argentino que está no Sport desde o ano passado, foi especulado recentemente, tanto no Remo quanto no Paysandu. Vou trazer aqui esse vídeo com essas opções e essa história envolvendo o Pedro Rocha, que vive realmente uma fase bem interessante. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carto Foot, conta aí com sua ajuda para chegarmos a essa marca de 70 mil inscritos. Vocês já sabem, quando chegarmos vamos realizar um sorteio de uma camisa do Remo, e vou deixar aqui também na tela final outras sugestões de conteúdos que já trouxemos recentemente aqui no canal, tá tudo aparecendo na tela final para vocês. Então vou deixar essa matéria, onde o portal Remo Insider aqui, junto com outras informações, inclusive do portal DOL, afirmou que o Sport demonstrou interesse na contratação do Pedro Rocha para o decorrer dessa temporada. Lembrando, essa notícia então foi logo depois da contratação do Daniel Paulista, até porque antes da chegada do treinador, apenas o Vasco havia demonstrado um interesse e houve uma especulação. Agora, com a ida do treinador, o Pedro Rocha certamente poderia ter sido uma indicação para a equipe que não está em uma boa fase na Série A. E ainda o portal destaca aqui que a negociação não avançou porque pediu 30 milhões de reais o Remo, que é justamente a multa rescisória do jogador. É claro, se aparecer com 10, 15 milhões, eu acho que venderia, mas não vem ao caso. Certamente o Sport não gostaria de pagar tudo isso, quem dirá 30 milhões de reais. Certamente o Remo, brigando na parte de cima da tabela, não vai ter interesse em se desfazer do seu principal jogador na temporada. Soma 10 gols até aqui em 25 partidas, além de 3 assistências, 30 anos de idade. Lembrando que somente na Série B ele já tem 6 gols e 2 passes, apesar dos últimos 4 jogos não ter marcado nenhum gol, apenas uma assistência, que foi contra o Operário. Enfim, eu acho que o Remo está certo em não negociar o jogador com preço baixo. Ele que vem de altos e baixos também, se você ver aqui das últimas 5 partidas, 3 muito boas e outras muito ruins, É assim, de altos e baixos mesmo. Enfim, acho que é um jogador muito interessante. E aí até surgiu esse questionamento, o próprio Remo já demonstrou interesse em alguns jogadores do Sport, o Sport demonstrando interesse no Pedro Rocha. Será que não poderia haver uma troca? Eu particularmente não acho que compensaria você abrir mão do seu principal jogador. Mas, independente, se isso fosse acontecer ou não, tem alguns nomes que estão encostados lá no Sport que eu acho que poderia ser uma boa. Inclusive o próprio Christian Ortiz, que eu trouxe um vídeo recentemente dele aqui no canal, foi nesse cenário. Independente da negociação ou não, é um jogador que o Sport certamente teria interesse de abrir mão, até porque não vem sendo utilizado com muita frequência. Das últimas 5 partidas da Série A, ele não foi relacionado para 2, dos últimos 8 só entrou em 3 jogos, então está completamente escanteado, não deve seguir para o decorrer da temporada, até porque o Sport vai se reforçar também nesse meio do ano. Então essas peças que eu vou falar aqui, se eles já não vinham jogando antes, quem dirá agora, depois de algumas contratações. Na temporada passada foi uma peça muito importante para a conquista do acesso, 44 jogos no ano, 5 gols e 5 assistências, sendo que os números na Série B foram melhores, 30 jogos, 4 gols e 4 passes. Tem contrato com o Sport até o final do ano, vindo aí do Barcelona do Equador, sem grandes custos, Então vou até abrir aqui para vocês o mapa de movimentação dele dessa última temporada, na Série B, para a gente ter uma noção. Então acho que é uma boa. Eu acho que o Remo, por exemplo, não veria com bons olhos contratar um monte de jogador, por exemplo, estrangeiro que nunca teve passagem aqui no Brasil. Christian Ortiz, por exemplo, já está bem mais adaptado. Vale ressaltar também que já conquistou um acesso na temporada passada. Tá aqui o mapa de movimentação, baita nome. Acho que eles, inclusive, poderiam jogar tanto de um meia mais ofensivo, quanto também de um ponta esquerda, ponta direita. Christian Ortiz é um jogador bem versátil, muito bom também nas cobranças de escanteio. Vale lembrar que ele surgiu como um grande destaque daquele Independente Del Valle, que começa a ter mais destaque em 2020, 2021. Naquele período pela equipe equatoriana, foram no total 50 partidas com 19 gols e 11 assistências, até ir para o futebol mexicano, passou pela MLS e futebol argentino. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o Christian Ortiz, uma dessas alternativas que eu trouxe aqui para vocês. Antes, eu tenho um recado rápido aqui também da Foot Fanatics, com algumas opções de camisas dessa atual temporada do Remo. Por exemplo, essa aqui que eu vou deixar para vocês
que acabou de sair no site, a camisa 2 desse ano de 2025, muito bonita, sem os patrocinadores aqui, ó, todos os tamanhos disponíveis, P, M, G, GG, enfim, várias opções para você escolher o tamanho, saindo aqui por R$ 299, lembrando que pelo meu link você tem um desconto, e à vista no Pix também 10% off, né? Então acho que vale muito a pena. Tem também aqui a opção do boné, saindo por R$ 69 pelo meu link, pagando à vista também tem um desconto, muito interessante também o boné, é o tamanho único, né? Que já está disponível aqui no site, além de vários outros clubes nacionais e internacionais. O link da Foot Fanatics vai estar aqui embaixo para vocês na descrição. Outro aqui que eu acho uma boa alternativa também para o setor de ataque é o Romarinho, né? Eu acho que o Remo não ficaria surpreso se chegasse, mas uma opção aí para o ataque. É um jogador que vinha se destacando muito, né, pelo Fortaleza, pelo Sport, foi uma peça importante no início da temporada passada e aí nesse ano não tem conseguido jogar. Inclusive, tanto ele quanto o Christian Ortiz não completaram 7 partidas e podem defender outra equipe na Série A, apesar de eu não acreditar que eles têm tanto espaço assim na primeira divisão. Romarinho é até mais jovem, tem 31 anos de idade, poderia ser uma opção de ponta direita ou ponta esquerda. Nessa atual temporada foram apenas 15 jogos e um gol, sendo que no Brasileirão são apenas 4 partidas, né? Então não vinha de uma sequência muito boa. Pegando os números aqui da Série B, ele já conquistou 2 acessos recentes, né, na sua carreira, pelo Fortaleza em 2018 e agora pelo Sport em 2024. Tá aqui o desempenho dele, né, na Série B. Foram 9 jogos e um gol. Ele ficou um tempo aí também recuperando de lesão, nessa parte física. Enfim, acho que é um nome interessante que o Sport também não vai fazer muito esforço para continuar para a sequência da temporada. Se destacou principalmente de 2019 até 2022, foram 4 anos, né, como titular absoluto pelo Fortaleza. 2023 ele só disputou 33 partidas, 2 gols e 2 passes. Aí foi negociado e desde então não tem conseguido ter um bom futebol, né? Então acho que quem sabe igual o Pedro Rocha, que já não vinha de uma boa fase, quem sabe aí mudando de clube, indo por exemplo para o Remo, pode acabar voltando, né? Viver bons momentos. Vai lembrar que essa atual temporada de 10 gols já supera os outros anos que ele teve na sua carreira, os últimos 6 anos, só perdendo para o Grêmio de 2015, 2016 e 2017. Lembrando que o máximo de gols que o Pedro Rocha fez em uma temporada no time profissional foram 12 gols, né? Então certamente é um nome bem interessante que pode dar uma volta por cima aí. O Romarinho, pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários, beleza? Bora aqui para mais uma opção aqui para zagueiro e lateral esquerdo, que é o João Silva, que é um português que tem 26 anos, estava por último lá no futebol belga, até chegar no Sport nesse ano, a pedido, né, do Pepa e também do Antônio Oliveira, já eram técnicos portugueses, e aí o Sport assinou um contrato longo com ele até o final de 2027 e até aqui na temporada ele já completou 8 jogos e não joga como titular desde aquela goleada, né, de 4-0 para o Cruzeiro. É um jogador que vinha sendo titular até aquele jogo, né, então talvez possa ter uma reviravolta, ele continuar, ou o Sport optar por emprestar o jogador pelo menos até o final dessa temporada, até porque na Série A ele não poderia mais jogar pelo limite de jogos, né, já fez 8 partidas, então para os clubes na Série B, acho que pode ser uma boa opção, apesar de que eu acho que ele teria ainda mercado em outros países, ou por exemplo na primeira divisão. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. O zagueiro que é destro, tem 1,87 m, inclusive teve várias passagens pela seleção de base, né, de Portugal, revelado pelo Sporting, onde chegou a fazer nenhuma partida pelo profissional, apenas no futebol croata e belga até chegar aqui no Brasil. E outro que eu vejo com uma opção melhor é o Rafael Thierry, que não jogou ainda nessa temporada, voltou, ficou no banco em janeiro e agora em maio e junho e não estreou ainda. Jogador bem reconhecido com a torcida do Sport e tudo mais, 32 anos, acho uma baita opção aí também que está no mercado, revelado na base do Grêmio, mas grande destaque foi realmente pelo Sport, onde está desde 2019, né? Desde aquela ocasião, então, sempre como titular, já passou dos 250 jogos pela equipe, enfim, acho que seria um bom nome, né? Que não tem conseguido jogar, teve alguns problemas físicos também, vale ressaltar, mas ainda assim, no ano passado, vou deixar aqui para vocês, lá na Série B, termina jogando, termina como titular absoluto, até pensei que seria, né, uma peça importante no decorrer desse ano, não foi o que aconteceu e tá aí também no mercado, pode deixar sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer? Vou deixar para vocês também o link aqui embaixo da Foot Fanatics, outras sugestões de conteúdos, tudo aparecendo aqui na tela final e nos vemos numa próxima. Valeu!